Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Dia de relato e vamos para a história. A história que eu vou trazer hoje, que me enviou, foi a Dona Maria das Graças. O relato é do seu Genival, o seu esposo, né, que já é falecido hoje. E ela conta, pessoal, que nos anos de 78 para 79, ele trabalhava em uma firma. Eles moravam em uma fazenda e essa firma que o seu Genival trabalhava era bem distante. Ele ficava a semana inteira fora de casa e na sexta-feira ele voltava para casa à noite. Então, pessoal, era sexta-feira e o seu Genival teve que esperar por uma reunião, né, que ia haver. Ela conta que essa reunião terminou tarde, pessoal, e quando ele voltou para casa já era por volta de quase 11 horas da noite. Ele estava em uma caminhonete, pessoal, dirigia uma caminhonete. Quando ele estava vindo próximo a um rio que tem na região onde ela mora, ela conta que esse rio é um rio muito grande, nunca seca. Ele se depara na estrada com uma mulher toda vestida de branco. Ele conta que ela estava vestida de noiva, a roupa estava toda úmida, né, aparentemente toda molhada, toda cheia de lama, e o rosto dela era muito escuro, não dava para ver o rosto dela, era um rosto escuro. Então, pessoal, ele lembrou de uma lenda que eles contam essa história até hoje, que uma moça foi rejeitada, né, na porta da igreja. Ela esperou o noivo, ela foi casar, né, e o noivo não apareceu, e ela ficou lá plantada na igreja, né, esperando esse noivo. E no desespero dela, pessoal, na angústia dela, ela se desesperou e se jogou ao rio, né, e essa moça desapareceu e ninguém nunca tinha encontrado o corpo dessa moça até que essa situação tivesse acontecido com o seu Genival. Eles contam que o corpo, eles reviraram o rio, fizeram de tudo para encontrar o corpo dela e ninguém nunca encontrou. Então, pessoal, ela conta que isso até que isso ocorresse com o seu Genival. Então, o seu Genival avista aquela mulher toda de branco pedindo carona, né? E quando ele vai se aproximando, né, os faróis do carro clareiam o rosto dela e era aquele rosto escuro. E ele lembra dessa lenda e ele acelera o carro e dirige muito rápido. E ele conta que quando olha pelo retrovisor, a moça estava sentada, né, na carroceria do carro. Aquela mulher sentada, era muito assustador, e o seu Genival tomou um susto muito grande, a ponto de perder o controle, jogando o carro sobre uma seca, né, uma seca de arame, e o carro capotou, o carro virou, né, e o seu Genival, ele bateu a cabeça e desmaiou. Quando o seu Genival desmaia, ele teve uma EQM. Ele conta o seguinte, que ele não lembra assim, que essa mulher se aproximou dele, abraçou o seu Genival e contou a história dela, um pouco da história dela, onde que ela estava, onde que o corpo dela estava, e que o seu Genival precisava tirar ela lá do fundo do rio. O seu Genival conta que ela mostrava, né, o seu Genival disse que parecia que saiu do corpo dele, né, e caminhou com ela até o local, e ela mostrou onde estavam os restos mortais dela, né. E ali, pessoal, o seu Genival conta que aí, pessoal, encontraram, né, depois alguém passou e encontrou a caminhonete, e aí o seu Genival não lembra mais de nada, só lembra que espiritualmente teve esse encontro com essa noiva, com essa mulher. No encontro que ele estava em coma, ele conta que ela era uma pessoa normal, uma moça normal, não era aquela feiura que ele encontrou no caminho, e que ela precisava, para ela ir para a luz, ela contava assim, que para que ela fosse para a luz, eles precisavam tirar o corpo dela, que estava lá no fundo do rio, enganchado por baixo de uma pedra, né, de uma lajedo de pedra, o corpo estava. Então, pessoal, os ossos, né, porque não tinha mais nada, porque já fazia muitos anos. Então, pessoal, encontraram o seu Genival, levaram ele para o hospital, né, e tudo mais. E aí o seu Genival, depois de 3 dias, ele volta do coma. E quando ele volta contando essa história, lembrando de tudo que tinha acontecido. E ali, pessoal, ela conta que todo mundo ficou atônito, né, com aquela história, que o seu Genival parecia uma loucura. Nossa, o seu Genival entrou em coma, e quando ele volta contando essa história. E o seu Genival, pessoal, chamou as autoridades e foi, através da lembrança que ele tinha, eles foram procurar, e foi onde realmente encontraram, né, aqueles restos mortais dessa moça. Estava somente os ossos mesmo, pouca coisa, né, que estava ali, porque muita coisa já havia desaparecido, já havia, né, se dissipado na água.
E ali, pessoal, nossa, essa história virou, assim, notícia, pessoal, naquela região. Ela conta que nessa época, essa história, esse relato do seu Genival virou notícia, sabe? E ali, pessoal, ela ficou imaginando, né, como foi. Ela procurava sempre alguém da família dessa moça, né, que muitos já haviam partido já, né, mas ela sempre procurava saber como foi realmente que aconteceu, porque como já fazia, né, alguns anos, e as pessoas, pessoal, sempre as pessoas viam aquela moça, diz que encontravam ela na estrada em desespero, procurando pelo noivo. Outras pessoas, pessoal, tinham sonhos com ela e ela perguntava onde estava o noivo dela. Ela vivia à procura daquele homem que abandonou. Ela queria justiça, né? Na impressão que aquelas pessoas tinham, né, que aquelas pessoas que sonhavam, tinham sonhos, né, com ela, com aquela moça, outros que viam, né, ela falava que queria justiça, ela pedia justiça, né, e ali, pessoal, realmente encontraram, né, algumas coisas ainda, sabe, do corpo dela, fizeram, né, um sepultamento, e fizeram, né, a família era uma família católica, rezaram missa. E aí, pessoal, ficou essa história, né? O seu Genival, ele foi chamado para uma televisão para dar entrevista. Ele contou todo o relato. Pessoas iam lá, né, para entrevistá-lo, para saber como foi, tudo, né? Então, pessoal, os curiosos. E ali ficou, pessoal, a lenda, né? Aí foi que essa história ficou. As pessoas passaram a acreditar mais ainda que realmente aquela moça, né, realmente aquele espírito vagava, né, querendo justiça, ou talvez querendo que alguém encontrasse, né, o corpo dela, que estava debaixo de uma pedra, né, lá embaixo no rio. E é isso, pessoal, esse é o relato de hoje, e quem me enviou foi a Dona Maria das Graças. E ela conta, pessoal, que essa lenda, as pessoas até hoje lá na região que ela mora ainda comentam, as pessoas ainda falam, só que a partir desse dia, pessoal, nunca mais ninguém viu, não houve mais relatos, né, dessa noiva perdida na estrada, né, perto do rio. Dizem que ela vagava perto ali na região onde estava o rio, né? As pessoas viam muito ela na estrada à procura desse homem que abandonou ela na igreja, e outros falavam que ela chamava as pessoas e queria mostrar onde estava, né, os seus restos mortais. E por hoje é só, pessoal. Quem gostou do relato, vai deixando aí um like, tá certo? Se inscreve no canal e deixa um comentário. Quem gosta de relato sobrenatural, toda semana eu posto relatos aqui, tá certo? Então, por hoje é só. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Beijo, meus amores. Fiquem todos